Enquanto Jesus falava sobre o jejum aos discípulos de João, conforme está em Mateus 9, 14 e 17, chegou um dos líderes da sinagoga e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: A minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e impõe a mão nela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, bem como os seus discípulos. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, porque ela dizia a si mesma: Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse: Tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Depois, Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, e quando Jesus chegou à casa dele, viu os flautistas e a multidão agitada. Jesus disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos riram de Jesus. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia, então, desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Temos, então, aqui duas histórias acontecendo, com duas demonstrações de fé e uma de incredulidade. Em Mateus 9, de 14 a 17, Jesus estava sendo interrogado sobre o jejum. Os discípulos de João vieram perguntar a Jesus por que os fariseus e eles jejuam e os discípulos não jejuam. E Jesus estava dizendo que ali era o noivo com eles. Enquanto Jesus conversava com os discípulos de João, conforme diz Mateus capítulo 9, versículos 18 a 26, chegou um dos líderes da sinagoga, um religioso, agora tendo fé em Jesus. E ele disse: A minha filha morreu. No entanto, vem e impõe a mão nela, e ela viverá. Jesus vê a fé dessa pessoa. Essa pessoa, esse líder da sinagoga, teve fé em Jesus. E Jesus levantou-se e foi com ele. Ele levantou-se dizendo: Vou curá-la. Ao longo do caminho, enquanto Jesus andava com a multidão, indo em direção à casa do líder da sinagoga, uma mulher que tinha hemorragia fazia 12 anos, e a palavra diz também que ela já tinha gasto suas economias com os médicos, né? E tinha 12 anos que ela nunca teve cura, ela já tinha gasto as economias dela. Saiu de casa, né? No meio da multidão, o que já era um grande esforço, porque se você pensar, a mulher, enquanto tinha uma hemorragia, nos tempos que ela está menstruada, por exemplo, naquela região, naquele tempo, conforme a lei, ela era considerada impura. Ela não podia estar em público. E aquela mulher, em fé, crendo em Jesus, ousou ser sujeita a julgamentos do povo, da cidade, da própria lei, dizendo: se eu apenas tocar em Jesus, eu sei que vou ser curada. Ela teve fé. E ela foi, indo por trás, tocou na orla da vestimenta de Jesus. E apenas o toque dela fez ela ser curada. Tem uma outra passagem, também nos evangelhos, que diz que Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E quando ela se identificou: fui eu, Senhor, que a toquei, ele disse: olha, vai em paz, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Demonstrando que a fé em Jesus Cristo, a fé que temos em Deus, aqui na figura de Jesus, o Filho de Deus, a palavra viva de Deus, ela abre caminho para que milagres aconteçam. Quando Jesus chega então na casa do líder da sinagoga, ele segue um caminho, Jesus viu flautistas e a multidão agitada, porque já era um velório, flautistas tocando música, né, de lamento, a multidão agitada, a comoção. E Jesus orientou que aquelas pessoas que estavam no velório saíssem para acabar o velório. Olha, vamos sair todo mundo daqui, porque não tem velório. A menina está apenas dormindo. E todo mundo começou a rir de Jesus, como se fosse uma grande piada. Imagina alguém chega no meio de um velório dizendo: olha, vamos sair todo mundo, porque ele não está morto, ele está só dormindo. E ali causou uma grande comoção. E riram dele. Saíram então, né? A multidão se afastou. Ele entrou e tomou a menina pela mão. E ela se levantou.
E qual foi o grande susto da multidão quando isso aconteceu? Né? Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Ora, imagina o pessoal contando a história. Estávamos no velório, tocando flauta, o pessoal lamentando. Jesus chegou e disse que ela apenas dormia, e não é que ela estava só dormindo mesmo, não. Ela estava morta, mas ela ressuscitou, graças a Jesus. E aí nós vemos demonstrações que o pai dela, que é o religioso, o mestre da lei, que foi até Jesus. Imagina, ele estava nessa casa, ele viu o velório acontecendo, ele viu a comoção, ele lamentou pela filha, era a filha dele. O que ele fez? Ele saiu de casa e foi até Jesus. Senhor, a minha filha acabou de falecer, mas vem, coloca a mão sobre ela que ela vai viver. Ele teve fé. Assim como enquanto Jesus andava no caminho, aquela mulher que sofria de hemorragia, ela teve fé. Ela saiu de casa enfrentando o preconceito da cidade, tocou na orla de Jesus, e só no toque a fé dela, né, possibilitou a cura através de Jesus Cristo. E quando Jesus chega no ambiente ali que tem o velório, os flautistas, a multidão agitada, talvez a família dessa menina, né, e disse saiam porque ela está dormindo, essas pessoas riram, elas não creram. Então Jesus orientou que essas pessoas saíssem, né, que toda a incredulidade fosse removida, e ali tomou a menina pela mão e ela ressuscitou. Qual foi o espanto dessas pessoas? Então, a notícia desse acontecimento se espalhou. Que grande lição essas histórias deixam pra gente, esses acontecimentos nos deixam? Que devemos, independente das circunstâncias, ter fé em Jesus.